Olá, hoje nós vamos falar no Ideias da Aldeia sobre trabalho e festa. Vamos falar de produção agrícola e pecuária e também de uma de nossas festas que movimenta mais dinheiro, a Expoacre. E esses são dois assuntos que não há ninguém melhor para falar do que Mauro Ribeiro, o secretário de Agropecuária do Estado. Boa noite, Mauro. Prazer novamente recebê-lo aqui no Ideias. Muito obrigado. Prazer estar de volta aqui e poder conversar com nossos amigos de todo o Acre. Mauro, o que a festa Expoacre esse ano traz de diferente? Eu acho que nesses anos todos, desde 99, a gente vem insistindo para ter uma marca na Expoacre, para ser um evento de negócios. Então, tem o lado da festa, da cerveja, das brincadeiras, da diversão, da reunião familiar que a gente faz, mas é sobretudo um evento de negócio. E a gente está cada vez reforçando mais esse conceito, tentando fazer de todo aquele ambiente um lugar que as pessoas vão ali para comprar, para vender, para expor marca, produto. Se a gente conseguir, eu acho que a gente vai conseguir mais uma vez ter sucesso lá dentro, nós vamos estar avançando com esse conceito e fazer dessa Expoacre uma das mais belas de todos os tempos. Ano passado, qual foi a geração de negócios que teve na feira? A Secretaria de Planejamento ela acompanha no dia a dia da feira o faturamento de cada expositor, desde o pipoqueiro ao cara que vendeu a caminhonete, ao sujeito que fez o leilão. Então, ano passado foi um faturamento em torno de 30 milhões de reais. Foi uma coisa excepcional. Tudo que é excepcional, a gente está doido que repita esse ano, mas não tem a garantia. Eu, particularmente, torço muito para que a gente consiga atingir qualquer número para mim superior a 20 milhões de reais. É um resultado extraordinário para quem vai movimentar mais de 2 milhões de reais por dia naquele parque. Em relação à segurança, uma das mudanças que já foi anunciada é em relação ao horário. Por que foi reduzido o horário de fechamento da feira? Todo ano a gente fazia o show terminava, a Polícia Militar se retirava do parque para poder se preparar para o dia seguinte estar trabalhando novamente, e aí o parque ficava com muita pouca vigilância. E as ocorrências, elas aumentavam assim exponencialmente após o encerramento dos shows. Tudo que era nada grave, graças a Deus, nunca teve morte, graças a Deus lá dentro nunca teve isso. Mas brigas, discussão, aquela coisa chata que fica naquele rame-rame ali que não acaba. Esse ano a gente tomou a decisão. O parque ele vai fechar às 2 da manhã, todo mundo pode voltar para suas casas. Aqueles que queiram continuar brincando, participando da noite, exercendo o seu direito de gozar as férias, tem as boates que funcionam fora do parque, dentro da cidade, e assim a gente vai conseguir ter um controle melhor da segurança após o encerramento dos shows. Então fica aberto até as 2 da manhã, é isso? Até as 2 da manhã, inclusive com uma coisa assim, desde 2 anos atrás, a gente está introduzindo uma outra coisa. Durante todo o dia, o parque funciona com o Projeto Cidadão. Inúmeros serviços são ali prestados, milhares de pessoas vão ao parque durante o dia em busca dos serviços que o Projeto Cidadão oferece. Fora isso, durante a noite a gente vai abrir e ficar até as 2 da manhã, que dá oportunidade para todo mundo visitar, comprar, vender, namorar, fazer o que quiser lá dentro, mas até as 2 da manhã, depois cada um nas suas casas. E os países vizinhos, Bolívia e Peru, já marcaram presença na feira desse ano? O que vai haver na feira em relação a esses dois países? Houve um contato com uma delegação peruana, alguns devem se apresentar, mas não tem mais aquela coisa assim de abrir um espaço para isso, porque a feira é um todo. Se você observar, nem o governo do estado ele se faz presente com um segmento lá dentro. Ele está espalhado em todos os eventos. O Sebrae, por exemplo, tem vários arranjos produtivos que ele incentiva, vai estar aparecendo a piscicultura, mas tudo espalhado dentro da feira, porque a feira é um conjunto, é um evento extraordinário que reúne todas as potencialidades e as nossas riquezas. Então, tanto sejam os nossos vizinhos, sejam eles peruanos, ou mesmo os rondonienses, que amanhã estão embarcando gado para chegar aqui, para poder expor também nos leilões, no julgamento, todo mundo vai estar presente na feira, mas todo mundo participando da boa convivência. Em relação à questão da pecuária na feira, os leilões, eles são responsáveis por quanto todo esse faturamento? Ano passado, por exemplo, 30 milhões. Assim, por baixo, quanto que o leilão gera dentro da feira? Esse ano a gente vai ter, são 9 dias de feira, vamos ter 7 leilões. Só não vai ter leilão no primeiro dia, porque é o dia da cavalgada, todo mundo se empenhou e a fazendeirada se faz presente, todos os produtores vão na cavalgada, então a gente, quando chega no final da noite, ainda fazer leilão, está todo mundo muito cansado. É uma festa grande, mas está todo mundo muito, muito cansado. E na quarta-feira, que é um dia de um show, que é a Banda Calypso, que dá muita gente no parque, cria uma série de transtornos para as pessoas que querem só o leilão. Então a gente, nesses 2 dias, não tem leilão. Fora isso, os outros 7 dias a gente vai ter leilões muito interessantes. Há leilão lá no
no parque, o Itaaqui, arrecada quase mais de R$500 mil, ou próximo a isso, num dia de leilão só. Então são 7, eu acho que seguramente ultrapassa a marca dos R$2 milhões só com o segmento de leilão, só isso. Em relação ao trânsito de animais, vai ser permitido esse ano o trânsito de animais dentro da feira, como nos anos anteriores? Isso é uma legislação extremamente rigorosa com relação ao controle da entrada e saída de animais num parque de exposição. A gente passou por uma fase de quarentena, o parque está fechado há mais de 30 dias, onde fizemos a desinfecção de todas as baias, todas as áreas onde ficaram expostos os animais, o curral também lá atrás, na área de leilão. O Ministério da Agricultura acompanha isso muito de perto e cobra com muito rigor, porque a função deles, isso é uma ajuda que ele dá para a gente, cobra com muito rigor a aplicação dessas medidas, e lá dentro é um controle muito rígido. A gente, para ingressar no parque, tem que ter uma série de exames, não pode entrar animal de qualquer jeito. Então, é possível entrar no parque com animais? É possível, mas seguindo todo o rigor que o Ministério da Agricultura e o nosso Instituto de Defesa, eles preconizam para essas situações. Uma pessoa que queira visitar a Feira Agropecuária do Acre, de carro, quais são as possibilidades que ela tem para não haver tanto transtorno, Mauro? A gente ficava incomodado, né? Porque no dia de feira a gente passava às vezes 1 hora, 2 horas no engarrafamento, não acabava mais. Muita gente que ia de ônibus até descia ali no ponto da corrente e saía a pé aquele resto de quilômetros para poder chegar mais rápido do que o carro. Esse ano a Via Verde vai dar uma alternativa muito significativa para nós lá no Parque de Exposição, porque você pode ter acesso ao parque tanto chegando pela Via Verde quanto pela própria Chico Mendes. Dali da corrente em diante, você pode ir pela 364 ou pela C40. São 2 opções que você vai ter. Eu acho que isso vai dar um desafogo muito interessante para quem procurar o parque nas noites ou nos dias de exposição. A organização da feira tem como controlar o início dos shows? Às vezes os usuários, os visitantes da feira reclamam muito que o show demora demais. Vocês têm acesso a essa agenda dos artistas para que eles possam respeitar mais os horários de shows? Artista, assim, a gente tem muita admiração por ele, mas pensa num sujeito complicado, rapaz. Às vezes o cara se prende a detalhes. Mas a gente tem uma expectativa assim, todos os shows a gente quer começar até meia-noite. Só lembrando que esse ano a gente tem uma condição muito, assim, até desfavorável para a realização dos shows, que é o problema de só ter uma companhia aérea viajando aqui no estado. Qualquer artista que queira vir para o Acre hoje, ele tem que ter 3 dias disponíveis sem show. Um dia antes para ele vir, o dia que ele faz o show e o dia seguinte para ele ir embora. É muito difícil no cenário nacional os artistas que a gente está trazendo dispor esses 3 dias. Então a gente tem muito cuidado com isso, estamos torcendo para não haver nenhum problema com nenhum desses artistas e a gente estabeleceu o final. Às 2 da manhã o parque fecha. Então todo mundo tem que se ajustar para que às 2 da manhã o parque esteja fechado, por isso que os shows não deverão começar após a meia-noite. Mauro, mudar um pouco de assunto, já que eu falei que a gente ia falar de festa e trabalho, falar um pouco de produção agrícola. Há 30, 40 anos, os nossos armazéns, a antiga Colonacre, é isso? Que armazenavam os produtos... Cagiacre, perdão. Eles estavam mais lotados do que atualmente, os silos espalhados pelo estado? Acho até que podia até existir mais produção armazenada. Porque como é que era feito isso? Vamos colocar a coisa como é que era feito. Chegava uma área, a pessoa desmatava, metia fogo e aproveitava o primeiro plantio para encher de arroz e colhia no canivete. Colhi muito arroz no canivete lá na fazenda do meu pai, ajudando meu pai. Uma luta desgraçada, quebrar milho, carregar no saco, jogar em cima da carroça, depois rodar na máquina, na mão. Então a gente tinha um armazém com uma certa quantidade de produto, mas de uma maneira absolutamente inviável do ponto de vista econômico. Isso não é produção que sustente ninguém desse jeito. A gente tinha porque aproveitava o episódio da derrubada, da queimada. Hoje em dia o foco mudou. Hoje em dia eu defendo muito assim, que ou a gente incorpora tecnologia em qualquer processo produtivo, qualquer deles. Não há mais nada que você faça, de uma caneta que você segura, ao que seja, que sem escala, sem tecnologia incorporada, você consiga fazer disso uma produção economicamente viável. Então aqui no nosso Acre a gente tem que incorporar tecnologia, tem que buscar disseminar isso para os pequenos produtores, e é um processo caro. A gente imagina chegar aos pontos mais distantes, da estrutura, ter máquina para todo mundo, e as pessoas só cobram do governo. O governo não deve plantar. Eu sou daqueles que advogam que o governo deve se meter pouco nisso. Deve apoiar, deve estar do lado, deve estar ombreado, mas nunca substituindo o papel que o produtor gosta de fazer. O produtor nosso é extremamente trabalhador, uma figura dessa que a gente encontra muito poucos no resto do Brasil.
pela coragem, pela dedicação que eles têm, pelo fato de estarem persistindo na atividade. Então é um pessoal que orgulha demais a gente, mas que precisa ser apoiado. Essa dinâmica de que o governo apoia para que a iniciativa privada possa ter um ambiente melhor, ela tem sido respeitada nos últimos 8 anos? Quais são as possíveis falhas que possam ser corrigidas? Bem, se você observar, a gente tem alguns números que a gente pode mostrar. Em 98, haviam cerca de 22 mil domicílios, propriedades rurais, sem energia elétrica. 22 mil propriedades não tinham energia elétrica. Nesses 8 anos de governo, começou o Luz no Campo, com o governo Fernando Henrique, foram feitas 2.000 e poucas, 2.500 quilômetros de rede. Agora, são mais de 10 mil famílias que estão sendo atendidas até o final desse ano. Somados ao que já foi feito, a gente vai estar chegando aí quase que a 60%, 70% de atendimento de todo mundo que não tinha energia. Estamos conseguindo chegar com isso. O governo tinha uma estrutura. O governo chegou a comprar os tratores, mas eu faço um esforço para lembrar de quando as máquinas que o governo tinha chegavam para apoiar os pequenos produtores. Era raro. As máquinas iam para a mão de um, de outro. Eram máquinas assim, públicas e públicas, ajudando alguns empreendedores privados. A gente agora está fazendo um processo inverso. O governo quer cada vez mais a estrutura pública estar a serviço dos pequenos produtores. Dou um exemplo. Nós devemos licitar até o final de julho quase 4 milhões de reais de equipamentos, fruto de uma emenda parlamentar da nossa bancada, de equipamentos que vão ser voltados exclusivamente para mecanizar a área de pequenos produtores. Isso a gente, ano após ano, com a Secretaria de Produção Familiar, a Secretaria de Agropecuária, a Secretaria de Assistência Técnica, todos nós estamos fazendo um esforço grande, junto com as prefeituras, que também dispõem de máquina, que pega recursos do Pronaf para comprar máquina. A gente, ano após ano, está conseguindo montar uma estrutura para dar suporte a isso. Não vão pensar nunca que a gente vai conseguir atender todos. Eu digo de cara isso que não vai conseguir. É humanamente impossível e do ponto de vista financeiro, nenhum estado do Brasil, que eu conheço todos eles, só tem uma capital que eu não visitei até hoje, mas conheço todos os estados brasileiros, nenhum estado do Brasil consegue atender as demandas. Nem São Paulo, que é um estado rico, quanto mais o Acre, que é um estado pobre. Mauro, a gente vai ter que fazer um breve intervalo, mas no próximo bloco a gente volta falando a respeito de produção agrícola e pecuária também. O Ideias da Aldeia volta em instantes. Olá, o Ideias da Aldeia está de volta e hoje conversando sobre produção agrícola com o secretário de Agropecuária, Mauro Ribeiro. Mauro, no primeiro bloco nós falamos um pouco da Expo Acre e começamos a falar sobre produção agrícola. E um dos pontos importantes, uma das políticas públicas importantes que estão sendo implementadas é em relação à produção de frango. Quais foram as mudanças que o governo conseguiu implantar, inclusive na questão da comercialização desse produto aqui no Acre? O frango representa, assim, para mim, simboliza muito bem como é que é a nossa política aqui do Acre, uma tristeza. Quando a gente importava 22 mil aves por mês, eu cansei de ver nego falando na televisão, ele tufava essa veia do pescoço. 22 mil frangos importados por mês. Os nossos produtores, as nossas produtoras começaram a criar galinha, um programa que o governo começou. O governo não tem que criar galinha, tem que dar condição do produtor criar. Começaram a criar galinha. Em todos os cantos que você for hoje, tem uma comunidade importante criando galinha aqui no estado e suprindo o nosso mercado. Zeramos a importação. Hoje em dia já tem gente até com algum probleminha de colocação de mercado, porque os frangos, a gente conseguiu botar uma genética que aumenta o tamanho das galinhas, dá mais precocidade, ou seja, a galinha mais cedo está pronta para abate. A gente conseguiu fazer isso. Os catuquinas estão criando galinha, onde você for, assim, as comunidades isoladas estão criando galinha, graças a Deus está chegando até ele. Vamos chegar agora ao Jordão, a Santa Rosa, a vários locais com esse tipo de criação. E não paramos de importar e geramos renda, as pessoas estão ganhando dinheiro com essa atividade, graças a Deus. E a gente não comenta mais. E hoje o governo incentiva desde a oportunidade da pessoa adquirir o pinto,
Depois estamos montando um frigorífico que dentro de muito pouco tempo vai estar funcionando para abate, começar aí, a gente tem condição de abater até 5.000 aves por dia em Brasileia, aqui em né? Brasileia. Já tem, nós temos já, vamos ter agora, além dos que já criam, mais 54 produtores também criando galinha lá, já voltado para colocação no mercado. Dentro de pouco tempo, a gente vai ter o frango caipira com a bandeirinha, com o selinho do Acre nos nossos supermercados, inicialmente daqui, e daqui a pouco a gente pode colocar até para fora, começando a fazer um processo inverso ao que a gente fazia há pouco tempo atrás. Para o pequeno produtor, quanto custa cada unidade? Cada pinto custa quanto? A secretaria ela adquire ovos fertilizados em São Paulo, eles vêm para cá fretado, e a gente repassa rigorosamente o custo disso, desse transporte e do custo do ovo. Custa R$1 apenas. Antes da gente entrar, o pinto mais barato que você achava era R$2,50. Hoje a gente entrega R$1, tanto aqui, em Cruzeiro do Sul onera um pouco por causa do frete, porque tudo é via aérea, mas as pessoas, quem compra, faz uma briga para comprar de novo. Quem dera se a gente pudesse produzir 15, 20 mil pintos desses por semana. A gente consegue 5, 4 mil, 5 mil toda semana. E aí a gente faz uma escala, tem uma escala até setembro já pronta. Toda semana a gente faz questão de atender os nossos produtores de todo o estado. Nas comunidades isoladas, o senhor citou aí o exemplo Jordão, ou então em aldeias, os catuquinas, criando galinha. A secretaria, ela inicia o processo, vende o pinto a R$1. Mas e o resto da cadeia produtiva? Como é que vocês têm o controle? Nessas áreas isoladas, o trabalho lá é um pouco diferente. A gente lá tem um programa do governo chamado Proflorestania, que dá a condição das pessoas, nessas comunidades, eles não pagam o pinto. Lá a gente está chegando, então, muito mais para que a pessoa possa ter na sua casa uma criação que dê a oportunidade de comer um frango quando quiser, de ter um ovo no dia a dia para as suas crianças. Então é diferente o trabalho, a lógica do governo é diferente nessas atividades. Quando é um centro maior, que tem condição de fazer esse pagamento, o pinto custa realmente R$1. Mas nas comunidades isoladas o trabalho é diferenciado e a gente está chegando com isso. Vai chegar agora a mais 6 municípios, imediatamente a gente vai estar chegando a Jordão, Santa Rosa, Porto Walter, Marechal Thaumaturgo, mais 2 que fugiu aqui a memória. Mas a gente vai estar chegando nesses municípios, um trabalho que é feito com a CEATE. A gente chega, faz um treinamento para os produtores e a CEATE acompanha o dia a dia dessa criação. Secretário, em relação a ramais, esse é um problema eterno para o pequeno produtor. O senhor já falou aqui que o governo não tem condições de fazer todos os ramais possíveis, mas em algumas comunidades aqui no Acre, elas se destacam mais em determinadas culturas, milho, café, ou pequena produção de arroz. O que diferencia uma comunidade da outra? É maior ou menor presença do governo? O senhor visitou outro dia uma comunidade ali na estrada de Boca do Acre, que é uma espécie de símbolo do que um pequeno produtor pode fazer. Por que ali dá certo e em outros cantos não? Sabe, vamos pegar o caso dessa comunidade da estrada de Boca do Acre. Eles começaram um processo em 2001, com o apoio do governo, e eles começaram já a andar sozinhos. O governo continua apoiando, mas o trabalho de mecanização lá está acontecendo, está expandindo a área, está crescendo o tamanho da área. Esse ano, se Deus quiser, eles passam de 800 hectares só numa região, 2 ou 3 ramais. O que o governo fez lá? Deu toda a condição de trafegabilidade do ramal junto com os produtores. A gente coloca as máquinas, os produtores até chegam a alugar máquina para poder o trabalho sair mais bem feito. Sempre junto, sempre governo e produtores juntos. Então a gente ajeitou o ramal para ficar trafegável o ano inteiro. A gente está construindo um silo lá agora para capacidade para 2.600 toneladas cada silo, são 5.200 toneladas, são 56 mil sacos que vão estar armazenados em cada um desses, já para os produtores poderem dar um passo a mais. A gente tem problema aqui, tá? Se você for armazenar a tua produção, tu vai ter que gastar quase R$1 na sacaria. Para comprar a sacaria e mandar o dinheiro lá não sei para onde. Agora com o silo vai poder armazenar a granel. E a gente garante assistência técnica aos produtores. Então o governo, qual é o papel dele? Fornecer a infraestrutura, porque é caro, a gente tem uma diferença muito grande de oportunidade de custo de insumos. O calcário custa R$11 em Goiânia, aqui custa 230. Então eu tenho que saber disso. R$11 na propriedade em Goiânia, aqui ele custa 230, 20 vezes mais. Mas vai ter que usar calcário para fazer correção de solo. Então, para diminuir um pouco esse compasso, o governo entra apoiando na infraestrutura. Então, ramal, assistência técnica, infraestrutura de armazenagem, o governo está apoiando. Isso a gente espera chegar em outras comunidades. A partir dessas, que é um exemplo bem sucedido, as pessoas podem enxergar nela uma oportunidade de fazer um trabalho extremamente diferente. Agricultura, eu acho que quanto mais a gente fala, mais eu tenho convicção.
A agricultura é uma oportunidade extraordinária das pessoas ganharem dinheiro, produzir suas terras e ganhar dinheiro. Nós temos mercado. Todo mundo sabe que a gente não tem autossuficiência em arroz, em milho, em feijão. Estamos caminhando para isso. Acho que até a passos mais lentos do que eu gostaria. Mas a gente não tem autossuficiência nisso ainda. Então nós temos mercado. Só basta que a gente produza. Quem produz, os nossos produtores, cada vez produzem mais. A gente talvez possa, num dado momento, poder oferecer uma condição melhor nos ramais. Estamos trabalhando. Esse ano agora, vamos trabalhar em mais de 5 mil quilômetros de ramal. Mais de 5 mil quilômetros de ramal. Tenho certeza que ao final desse período, teremos recuperado quase 500 pontes em ramal. Nós, junto com os produtores. Onde a gente faz hoje, onde a gente está fazendo, cada vez que a gente faz melhor, é porque os produtores estão junto com a gente ajudando. Mauro, o IMAC tem sofrido diversas críticas em relação à atuação, alguns candidatos ao governo do Estado falando que o IMAC trabalha contra o agricultor. O IMAC é um órgão que respeita a legislação eleitoral. Ambiental. Quais injustiças podem estar sendo cometidas em pessoas que falam que o IMAC trabalha contra o agricultor? Na verdade, trabalharia contra a pasta que o senhor responde, por exemplo. Verdade. Eu acho assim, período eleitoral, as pessoas às vezes são até levianas, são irresponsáveis, não tem muito meio termo não. Quando utiliza algumas figuras, a gente vê algumas figuras conversando, falando na televisão, às vezes até babando na televisão, como eu tenho visto em alguns programas, de uma tristeza sem fim, sabe? Porque a gente sai do foco do debate. Você não faz o debate correto, você não trata a coisa com a seriedade que ela merece, e fica essa coisa de atirar pedra. O IMAC faz um trabalho extremamente importante. Nós estamos caminhando para terminar a segunda etapa do zoneamento. O zoneamento vai ordenar definitivamente onde é que você pode, o que é que você deve fazer, que cultura pode plantar. A gente vai ter o estado bastante ordenado a partir daí. Mas também tem algo mais. Não dizem que há pouco tempo, há quase 10 anos, foi feita uma medida provisória. Essa medida provisória estabelece 20% de reserva de aproveitamento de áreas, 80% de reserva legal em toda a Amazônia. E a gente tem uma lei para ser seguida. Se você me perguntar se eu sou favorável a 80% de reserva legal, eu digo que não. Acho que o zoneamento vai indicar. Tem canto que tem que ser 80%. Aliás, tem canto que tem que ser 90%. Tem canto que tem que ser 100%. Mas tem canto que dá para chegar em 50% e fazer um uso melhor dessas áreas. O zoneamento vai indicar. Eu preciso seguir a lei. Então o IMAC ele tem que ser fiel seguidor da lei e tratar todo mundo com a mesma oportunidade. Eu não posso tolerar para um e não tolerar para outro. E o IMAC é eficiente nisso. Trata todo mundo igual e a gente tem sempre uma atenção especial com o pequeno produtor. Em vários momentos a gente tem conseguido resolver situações que, se fosse uma linha dura, se fosse uma coisa absolutamente irresponsável, a gente não conseguiria resolver, porque a gente trata melhor os pequenos produtores. Então o IMAC, na verdade, é um grande aliado que eles têm. E é só lembrar, com essa atuação que o IMAC faz, com essa coisa voltada para a exploração florestal, por exemplo, quanto valorizou nossa floresta, quanto nós deixamos de queimar a cada ano. Mas a gente tem que ter uma atenção com os pequenos produtores, com certeza. O cônsul-geral do Peru esteve aqui no programa Ideias da Aldeia e falou, como todo mundo já sabe, a respeito da carne acriana, que ela é um dos produtos que mais encanta o mercado peruano, que se não é um dos melhores do mundo, mas é um mercado que está mais próximo da gente. Né? E a nossa carne, eu queria confirmar com o senhor, veio a notícia essa semana de que o plantel acriano teria ultrapassado os 3 milhões de cabeças. Isso procede ou não? Não chegamos a esse ponto, não. Nós temos um acompanhamento pelo Instituto de Defesa Agropecuária dos mapas de vacinação. Nós estamos na época agora das pessoas declararem, já até passou um pouco, a época de declarar a vacinação foi em maio, foi prorrogado um pouquinho, mas até final de junho todo mundo declarou sua vacinação. Nosso rebanho está chegando próximo dos 2,5 milhões de cabeças. O que falta, Mauro, para que essa comercialização com o Peru de uma vez por todas comece a render frutos, dinheiro, comece a se tornar mais dinâmica? Você sabe que uma das coisas mais complicadas que a gente tem é a gente conseguir fazer o primeiro negócio, né? Fazer o primeiro negócio bem sucedido. Na hora que começar a sair o primeiro negócio e a coisa pegar a mão dupla, porque se eu pensar só em vender para o Peru, eu não tenho como viabilizar o meu negócio da venda de carne. Eu preciso pensar em vender para o Peru e saber o que eu vou trazer no retorno do frete. Porque aí a coisa começa a acontecer, é uma mão dupla.
Só que a gente tem uma série de problemas, sabe? Não são fáceis de resolver. A gente tem problema desde as barreiras que têm que ser respeitadas, sejam elas fitossanitárias, sejam elas controle de saúde animal, o que um país preconiza, o que o outro adota. A gente não conseguiu ainda estabelecer uma regra única para esses dois países. Nós temos dificuldade, eu te falei há pouco do transporte, mais 2, 3, 4 anos, vamos romper essa dificuldade do transporte que é com a carreteira que está sendo construída para dar acesso até os portos do Pacífico. Então nós temos uma série de dificuldades que a gente está dia a dia tentando superar. Acho que, sobretudo, o mais difícil é a gente fazer o primeiro negócio. Na hora que a gente fizer o primeiro negócio bem sucedido, que o produtor do Acre sentir que a carne lá é mais valorizada. E nós temos ainda hoje, momentaneamente, um problema adicional, que é a desvalorização do dólar, do real frente ao... Assim, o real está muito valorizado. Com o real muito valorizado, a arroba de boi que chegou a custar R$90 em real em Lima, ela hoje custa pouco mais de R$45, R$50. Mais o frete que eu tenho, então inviabiliza a realização desse negócio nesse momento. Mas todo mundo trabalhando, Federação da Indústria, Federação da Agricultura, o Companheiro Açoeiro trabalha intensivamente nisso, uma gama de produtores, o nosso cônsul George, que também atua, o governo do estado apoiando, o secretário de Planejamento, todo mundo trabalhando para que isso aconteça. Na hora que acontecer, se Deus quiser, a gente vai abrir a porteira aí e vai fazer muitos bons negócios. Nós temos que superar temos uma crise instalada no setor de pecuária em relação à arroba. Gravíssima. Hoje nós temos o menor preço, do que eu me lembro, e olha que eu já tenho uma boa idade, do que eu me lembro, é a pior situação que eu acompanho nossa pecuária. Fruto da nossa produção, que se elevou muito, fruto do dólar baixo, que aí a exportação diminuiu um pouco o ritmo que vinha, apesar de bater recorde após recorde. Embarga a carne brasileira também? A fitosa, né, que aconteceu no Mato Grosso, que esparramou aqui 25 milhões de cabeças para o mercado local. Então, tudo isso acumulado dá uma crise na pecuária, mas eu tenho muita confiança e tenho muita expectativa, assim, muita esperança que os nossos produtores conseguem também resolver, conseguem também passar por essa. A pecuária ela vai se ajustando, vem uma dificuldade, a gente espreme, supera. Vem uma outra, a gente se aperta e supera. Mas essa é mais uma só que a gente vai vencer, se Deus quiser. Mauro, infelizmente nosso tempo acabou. Falar sobre produção agrícola é sempre um prazer recebê-lo aqui também. Apaixonante. Obrigado pela sua presença. Tá, muito obrigado a todos. Só para, no final, gente, sábado agora a gente começa a nossa Expo Acre 2006 com uma grande cavalgada, que é tradicionalíssima. Começa a que horas a cavalgada? 9 da manhã, sai da Gamileira, vai até o Parque de Exposição. Lá a gente tem a bênção do vaqueiro, que a gente todo ano faz. Já tivemos feira, sucesso em Bujari, em Capixaba, em vários municípios. Vamos ter agora em Senador Guiomar, vai ter a do Juruá, que vai ser um festão extraordinário. Então, as feiras agropecuárias aqui no Acre, cada dia movimento mais recursos, coloco mais gente nos parques e estimulo muito os nossos produtores. Mais uma vez, obrigado, Mauro, parabéns pelo trabalho. Bom, e esse foi o nosso Ideias da Aldeia de hoje. A você que nos acompanhou, obrigado pela atenção e até o próximo encontro.